palavra perdão, perdoou. Vocês viram que tem duas palavrinhas? O per e doou. Doar. Perdão tem a ver com isso. Doei, eu dei, ofertei a minha vida por você. Jesus estava conversando com os discípulos e aí chegou algumas pessoas também, tá? Então não era, mas pessoas que queriam ouvir a verdade. E aí Jesus foi claro quando ele foi dizer então esse texto sobre a verdade. Página 78 do Novo Testamento. E assim então Jesus diz, tá? Capítulo 6, versículo 27. Digo-vos, Jesus dizendo, estou dizendo para vocês, porém, a vós outros que me ouves, amai os vossos inimigos. Cadê a setinha, né? Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. Bem dizer aos que vos maldizem, falar bem de quem fala mal de vocês. Como é que é lá na casa de vocês? Né? A vizinha, não estou dizendo, não, aqui a vizinha é tudo meio parente, né? Sei lá, o pessoal que trabalha comigo, fulana falou mal de mim, parece que não se enxerga, porque olha só como que ela é. Vocês fazem assim, como às vezes, não, eu não faço essas coisas, né? Não, mas a pessoa é uma pessoa boa, né? Tá falando mal de mim porque não me conhece. Tá bom, vou parar aqui, vou parar de explicar, depois eu vou explicar. Continuando, Jesus dizendo, orai pelos vossos, não por quem vos caluniam, para quem fala, orai por quem fala mal de vocês. Ao que te bate numa face, oferece também a outra. E ao que tirar a sua capa, deixa levar também a sua túnica. Dá o todo, o que te pede, e se alguém levar o que é teu, não entres em demanda, né? Não briga com ele não. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei-vos também a eles. E Jesus continua. Se amais o que vos amam, como é a vossa recompensa? Porque até os pecadores, né, no texto lá estava dizendo, né, os que não te conhecem, né, até os pecadores amam os que os amam. Se fizerdes o bem ao que vos fazem bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. E se emprestai àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores que receberão outro tanto. Amai, pois, os vossos inimigos, Jesus dizendo, não é a pastora, olha lá na Bíblia, versículo 35. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai o vosso galardão aos seus filhos, aos filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e dar-se-vos-á, em boa medida. Recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida que tiverdes medido, vós também serão medidos, né? Medirão também vocês. E aí, como ficou a listinha de vocês? Orar por quem fala mal de mim? Senhor, mata. Não é assim? Não pode, né? Aí é outro mandamento, né? Mas que às vezes já ainda dá vontade, né? Pensa só. Mas se me der um tapa, ele vai levar na mesma hora. Aqui, ó, né? É um texto complicado, né? E sim, tá na Bíblia porque é difícil. E faz parte do nosso dia a dia, né? Quantas pessoas agem de forma maldosa no nosso viver? E aí a gente tem vontade de fazer pior, né? Com essa pessoa. Eu falo que nós somos a geração Malhação, né? As novelas da Globo, né? Que sempre tem um vilão que faz pior do que o outro imaginava, né? E a gente aprendeu isso, tá? Deixa ele fazer. Ele vai ver o que é bom pra tosse. Né? Lá em São Paulo a gente fala isso, né? Deixa ele fazer. Eu vou fazer. Aí sim que ele vai me conhecer. Aí a gente gasta os planos. Aí sim que ele vai me conhecer. Sim. E se a gente ficar no texto humanamente falando, nós vamos se complicar. Porque eu estava lendo, né, de novo para preparar, e eu achei bem especial, porque tinha uma das frases que diz assim, olha, se a gente não perdoar, fazer isso que Jesus está falando,
nós estamos nos aprisionando diante do que o outro fez de ruim para nós. E vocês não concordam que é assim? Né? Quando alguém nos xinga, a gente não libera o perdão, e aí fica, mas por que o fulano fez isso? Porque como é que eu posso, não, agora eu não quero mais falar com ele, vou bloquear no WhatsApp, né? Se ele aparecer na minha frente, não quero nem vê-lo. E Jesus tem razão. E aí, para isso, a gente vai ter que falar do perdão. O perdoar. Eu perdoei, né? E aí, se a gente vai já olhar no latim, né? A palavra perdão, perdoou. Vocês viram que tem duas palavrinhas? O per e doou. Doar. Perdão tem a ver com isso. Eu dar para alguém. E não nos dias de hoje, que é o doar, né? Que a gente acaba doando aquilo que não me faz falta. O perdão que a gente fala é o que o Aaron, né? Nos lembrou hoje. Onde é que ele parou aqui? Diante da cruz. E aí, diante da cruz, nós vamos reconhecer. Por isso eu trouxe algo para vocês. E aí, pensa lá na listinha. Vocês querem que eu leia de novo para ela, em outras palavras? Espera aí, eu tenho aqui, deixa eu abrir. Amar o inimigo. E aí? Fazer o bem a quem te odeia. Eu vou ler assim também, né? Desejar o bem para quem fala mal de mim. O que mais? Orar por quem me maltrata. Se alguém me der um tapa, eu vou dar outra face. Se alguém me tirar uma coisa, eu não vou pedir de volta, porque eu sei que Deus vai retribuir. E aí o texto a gente só vai entender, eu tenho que olhar também, né? Quando nós nos enxergarmos diante do amor de Deus. Você conhece essa pessoa aqui? Conhece ela? Agora você pensa em Jesus, que morreu, para que essa pessoa aqui, né, pudesse encontrar o perdão. E aí no culto de hoje a gente experimentou, e a gente olhou para a cruz, né, porque todo mundo estava olhando para o Aaron, né? O que ele está olhando? Obrigado, Aaron, tu foi perfeito no culto hoje, Jesucidência. Porque ele olhou, e daí todo mundo olhou junto com ele, não foi? Ou só eu que parei para olhar, né? E aí ele olhou para a cruz. E aí diante da cruz, você tem que imaginar Jesus olhando para essa pessoa aqui, ó, e dizendo, eu sei quem você é. E mesmo assim eu dei, ofertei a minha vida por você. Simplesmente a minha morte para que você pudesse ter vida. E aí quando a gente compreende isso, que diante de Jesus, Ele tem transformado, porque eu não sou diferente. A gente pensou na hora que eu estava lendo, você estava lembrando de pessoas, né? Mas se nós olharmos para a nossa vida, né? O meu marido tem uma frase, ele diz assim, vê se te enxerga, Bárbara, né? Quando ele está um pouquinho melhor, ele diz assim, vai te olhar no espelho. Mais amoroso, né? Vai te olhar no espelho, não é para ver se eu estou bonita não, tá, gente? Vai te olhar no espelho. Usem essa frase, né? Porque daí a gente vai ver que não é só o nosso próximo que faz coisa errada. E aí a gente sabe o mandamento maior, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E aí Jesus vai dizer bem claro, olha, amar o teu marido tá fácil, né? Amar o filho, a gente perdoa, né? A gente tem paciência maior. Mas vai lá, amar o teu vizinho, aquela pessoa que você encontrou no mercado, no trânsito, que trabalha com você, que é um desses malfeitores do Salmo. E aí, como é que a gente faz? O teu inimigo, né? Se tem a palavra inimigo é porque a gente tem inimigo sim, né? Talvez eu não saiba, tem que dizer, eu não tenho inimigos, né? Tem certeza? A Bíblia fala de inimigos é porque a gente às vezes incomoda alguém. E aí Jesus fala assim, eu te conheço.
E humanamente falando, é verdade. A gente não consegue cumprir os primeiros versículos sozinhos. Mas quando a gente se reconhece diante do amor de Deus, e hoje nós temos Santa Ceia, aquele que doou vida e vida eterna para nós, a gente vai entender que nós não somos muito sem Ele, ou nós não somos nada sem Ele. Porque sem o dom de Jesus, nós não temos a vida. E aí então, a graça de Deus é simplesmente eu não ter feito nada e Ele me presentear com uma nova vida, me dar, me perdoar, para que eu experimente algo novo. E não fique preso na maldade desse mundo, que a gente possa viver, deixar mesmo algumas coisas. Olha, que Deus se entenda com ele. Se Deus transformou essa pessoa que eu estou vendo no espelho, Deus também é capaz de transformar a vida dessa outra pessoa, na verdade dele. Não cabe a mim. E aí vem o julgar que o texto também traz. O julgar não cabe a nós. E aí vem uma outra frase, né, o versículo que Jesus diz, e esse eu quero ler de novo com vocês, que é o versículo, cadê o 35? 36. Sedes misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Sabe, uma característica de Deus é misericordioso. Nós cantamos nos salmos, ouvimos nos salmos, Deus é misericordioso. E a misericórdia, sabe o que é? É um coração, um amor que vem até nós e nos entende no mais profundo, mísero, né? Córdia. Eu gosto de uma definição de um professor meu que diz assim: misericórdia, graça, né? Graça é algo que você não merece, mas Deus te dá. Sabe, Deus, Ele te presenteou com o perdão dEle porque Ele te ama. Mesmo que você continue fazendo umas coisinhas ali, né? Que não é legal, a partir da verdade dEle. E traz morte. E de novo a gente perdoa, e de novo a gente, né? E, então, graça é isso, algo que a gente não merece, mas nós ganhamos. E misericórdia de Deus é algo que eu merecia, mas Deus não me deu. Quando eu erro, o castigo. E aí a gente vai ver uma diferença bem grande disso. Pensa, se Deus fosse te castigar de todas as vezes que você fez uma coisa de errado, foi maldoso com alguém, foi irado com alguém, não agiu com amor. E Ele fosse te castigar. Mas no lugar, Ele olha para o teu coração, para a tua vida e diz: eu te amo. E vamos fazer diferente. Ao invés do castigo, eu vou te mostrar como é algo novo. Misericórdia. Um Deus que caminha ao nosso lado. E aí a gente se engana um pouquinho, tá? Eu não vou entrar muito nessa questão, porque depois na quaresma a gente vai entrar. Mas a gente acha, né, que existe pecadinho e pecadão. O nosso mundo, sim. Se alguém matar alguém, né, ele vai sofrer grandes consequências. Se fazer uma fofoquinha não é tão grande. Então no mundo, sim, tem consequências. Mas diante da palavra de Deus, não. Estou chegando agora, né? Vamos ver se vocês sabem. Qual é o 5º mandamento? Ih, pastora, pediu demais. Vou ajudar vocês. Não mate. Isso aí, os meninos ali, ó. Não mate, os dois, falaram junto. Não mate. É o 5º mandamento. Pulando dos mandamentos, do ladinho ali. Qual que é o 8º? Não fale mentiras, não faça falsos testemunhos. Não faz fofoca. Vocês viram que está pertinho? Né? Para Deus, você matar alguém ou fazer uma fofoca, desculpa, para Deus, tá? É a mesma coisa. É a gente se olhar no espelho e dizer: eu estou fazendo mal para uma pessoa, estou sendo maldoso com uma pessoa. Independente se essa pessoa, né, igual eu falei, vai perder a vida, vai ter as consequências ou não. Para Deus é pecado. Para Deus a gente vai precisar de novo experimentar o sangue de Jesus derramado por nós. E aí, eu acho especial porque o nosso mundo vai dizer: se você viver conforme todo mundo, os malfeitores deste mundo, vai ter uma consequência. Mas você não é assim. E aí eu quero perguntar, né? Você é cristão, sim ou não? E aí?
Vou fazer a pergunta de novo. Você é cristão? Sim ou não? Sim. Podem afirmar, tá, gente? Podem afirmar. Porque Jesus morreu pela tua vida. E se você compreende que Ele tem doado, perdoado, e reconhece que isso tem mudado o seu viver, você é cristão. Você entendeu a verdade. Então, sim, eu sou cristão. E aí um detalhe, os malfeitores não sabem o que Jesus fez por eles. Eles vivem conforme o agir deles. Tem uma frase que eu li uma vez dentro disso e dizia assim: olha, se o mundo fosse viver conforme os primeiros versículos ali, né? Olho por olho e dente por dente. Já ouviram essa frase? Não, me dê um tapa, eu vou devolver na mesma, né? A pessoa falou mal de mim, mas agora que ela vai ver quem ela é. Vou falar mais. A frase diz assim: se a gente fosse viver isso, então, olho por olho, hoje não teria mais ninguém enxergando. Entenderam a sacação? Ou seja, né? Alguém me fez mal, eu vou lá e furo o olho dele. Mas em algum momento eu também vou falar alguma coisa, fazer alguma coisa errada. E alguém vai furar meu olho. Então estaria todo mundo cego. Mas porque nós somos cristãos, nós podemos viver essa certeza. Não porque nós conseguimos, porque humanamente é olho por olho, dente por dente. Mas quando nós experimentamos o amor de Deus, a sua graça, a sua misericórdia, a gente fala: poxa, se Ele fez isso por essa pessoa, Ele também pode fazer por aquela lá que me machucou, que me magoou. E a gente entrega. E aí vem algo bem especial, que é a ceia. Hoje nós temos Santa Ceia no culto. É onde a gente entende que esse amor é por toda a nossa vida. Não é só para mente e para agora. Por isso, você não está sozinho. E aí algo também. Tem situações, tem coisas que nós humanamente não conseguimos fazer. Eu contei ontem ali no centro, eu fiz bem parecida a história. Nós vivemos há um tempinho atrás, vocês mais ainda aqui, de Blumenau. Lembra, há uns 2, 3 anos, que entrou um homem e matou algumas crianças na creche? Vocês lembram dessa história? De machadada ainda, né? E aí eu escutei na UASE, né? Pastora, isso é imperdoável. Como é que a gente perdoa um homem com uma machadada? Matar crianças de 5, 4, 3 anos? Isso é imperdoável. E é verdade, no sentido humano deste mundo. Isso é imperdoável. Eu chorei, tá? E nem sei quem que são as crianças, mas eu chorei por elas. Por tamanha maldade. E eu falei, eu não perdoaria, no sentido mesmo assim, puxa, é muito difícil. Mas não sei se vocês viram o relato de um dos pais, que olhou para a câmera, para o repórter, chorando e disse: eu perdoo este homem que matou meu filho. Até hoje eu me arrepio quando eu lembro dessa cena. Porque ali a gente vê que o perdão não partiu dele, mas partiu de Jesus. Sabe, tem situações na nossa vida que a gente não consegue deixar para trás, que a gente não consegue perdoar sozinho. Por isso que eu pedi para vocês afirmar: vocês são cristãos? Então vocês são capazes, não por vocês, mas pelo amor de Cristo. Aquele pai conseguiu perdoar não por ele, mas sim porque Jesus tem transformado a vida dele. E ele sabe que se ele ficasse a vida inteira lamentando, isso seria morte para ele. Isso faria mal para ele. Guardar rancor, maldade desse homem, ia fazer mal para a família dele, ia fazer mal para a realidade dele. Então sim, a vontade de Deus é que a gente libere perdão. E a justiça, não sou eu que vou fazer, é o próprio Jesus. Porque Jesus vai fazer ele se olhar no espelho também. Olha quem é você, mas olha quem eu sou. E aí, por isso que eu perguntei no Salmo: entrega a tua vida, o teu caminho ao Senhor, né? Confia nele, o mais ele. Vocês afirmaram que Deus pode fazer tudo. Ele pode transformar essa situação? Ele quer. Essa é a vontade dele. Por isso que o Salmo, esse texto tão pesado, se transforma. Porque ele sabe que sozinho nós não conseguimos, mas no amor dele nós podemos. Por isso sim, nós podemos afirmar:
tem situações que somente o Senhor pode fazer na minha vida. E Ele fará. Eu confio, não é esse? Eu confio a minha vida ao Senhor e Ele fará. Que nós possamos confiar a Deus nessas situações difíceis que a gente tem. E eu digo eu por mim mesmo também. E pedir que Ele faça a diferença. Que nos ajude a perdoar. E que sempre de novo nós acolhamos o perdão, o ar dele, né? O nos presentear com vida. Que assim seja. Hoje eu quero terminar um pouco diferente o texto. Eu quero convidar para a gente se colocar em tempo de oração, assim sentados como estamos mesmo. Esse texto nos convida a lembrar que Deus tem feito e pode fazer, fará pela nossa vida. Então, oramos. Senhor, maravilhosa tua palavra para hoje. Que sim, que nos lembra que nós somos diferentes dos malfeitores deste mundo. Mas Deus, nós vivemos num mundo que nos cega muitas vezes e esquecemos que, sim, o que Jesus fez por nós na cruz é para nos doar, nos presentear com algo novo, que é viver o teu amor em todas as situações. E te louvamos porque temos experimentado, dentro desse teu amor, também o perdão. Obrigado, Deus, porque isso tem transformado a nossa vida. E te louvamos porque o Senhor hoje nos fez de novo olhar para a cruz. E sabemos que nós não estamos sozinhos. Mas dentro do não estar sozinho, Senhor, também clamamos, porque tem situações de gente maldosa, como o texto fala, de pessoas que nos odeiam até mesmo, que tentam nos tirar as coisas, e nós normalmente queremos agir com a justiça deste mundo. Por isso, Senhor, nos ajude a também colocar diante de Ti e pedir que o Senhor faça o diferente e nos ajude também a entregar aos Teus cuidados, perdoando, deixando isso para a Tua justiça, não diante da nossa justiça, que é tão falha também, ó Senhor. Por isso, obrigado pelo texto de hoje, mas também por saber que nós não estamos sozinhos. É assim que a gente entrega a nossa vida, sabendo que o Senhor cuida de nós, que nos ama, que nos dá misericórdia, nos tem dado os presentes que é viver no Teu amor. E assim podemos confiar por todo Ele. Fica conosco, ó Deus, e sim, é assim que nós entregamos a nossa vida aos Teus cuidados em Cristo Jesus. Amém.